Olá, cá estamos nós mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, série Nos Caminhos de Jesus, e para mostrar aos cristãos e especialmente aos católicos como é que a nossa fé é complexa e necessita de estudo, conhecimento, estudos exegéticos, antropológicos. No vídeo passado, nós mostramos Abraão, falamos sobre Abraão. Nesse vídeo, vamos falar de Melquisedeque. Dissemos a vocês que é fundamental falar dessas duas linhagens, porque ambas estão na Mesopotâmia, na terra dos caldeus, e os caldeus são resultado da mistura dos sumérios com os acádios. Sumérios são uma raça que não se sabe a origem, mas muito educados. A palavra sumério, na língua deles, significa, Suméria, significa terra dos homens civilizados. Então eles percebiam a diferença entre a cultura deles e a cultura dos outros povos, né? Eles nos legaram muitas coisas, saíram dos Montes Urais, ou do Laos, ou do Vietnã, ninguém sabe exatamente. Nenhum historiador diz ao certo de onde eles saíram. O fato é que 7.000 anos atrás eles já eram uma grande civilização com escrita. É isso que nos garante Samuel Noah Kramer, um especialista em escrita cuneiforme, assiriologista e arqueólogo. A história começa na Suméria. A história, não a civilização. Porque a civilização nós sabemos que havia os grandes rios antigos, que era o Rio Amarelo na China, e ali surgiu uma civilização. Depois o Rio Nilo no Egito, ali surgiu uma civilização, né? O Rio Ganges na Índia, ali surgiu uma civilização, né? O Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, ali surgiram civilizações. Mas é na Mesopotâmia que vai ser, é a Mesopotâmia que vai ser o nosso centro de interesse, porque a Bíblia descreve precisamente na criação 2, né? No relato da criação 2, a Bíblia descreve precisamente que os rios Tigre e Eufrates, né, são na Mesopotâmia. Então, para nós, isso tem uma importância superlativa, porque nós temos. Aqui eu estou com a Bíblia da edição pastoral, em Gênesis 2, a criação, e diz assim: Quando Javé fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Este início é exatamente o mesmo início do poema da criação, chamado Enuma Elish, feito pelos caldeus na Mesopotâmia. Então, quem fez isso aqui praticamente copiou. E diz aqui: um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro se chama Fison, é aquele que rodeia toda a terra de Evilá, onde existe ouro, e o ouro dessa terra é puro. Nela se encontram também o bdelho e a prata do ônix. O segundo se chama Gion, e rodeia toda a terra de Cuc. O terceiro se chama Tigre, e corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então aqui nós temos 4 rios, e o mais importante, os dos 4, os mais importantes são o Tigre e o Eufrates. E é exatamente nessa região por onde corre o Tigre e o Eufrates que os sumérios, saindo de não se sabe onde, ninguém consegue saber a origem da civilização suméria, mas com conhecimento adiantadíssimo, nós dissemos, né, há 4 ou 5 civilizações que são mais ou menos coetâneas: Egito, Mesopotâmia, a Índia, a, a China. Então, mas uma coisa é uma civilização, quer dizer, um povo que é capaz de viver
organizado em um Estado e produzir riquezas, administrar essas riquezas. Outra coisa é história, quer dizer, o primeiro povo que conheceu o alfabeto foi os sumérios. Eles, quando vieram para a Mesopotâmia, eles já trouxeram o alfabeto. E o alfabeto dos sumérios é um alfabeto complicadíssimo, parece pés de galinha, que era gravado no barro, nos tijolos de barro da Mesopotâmia. Os livros da Mesopotâmia, eles eram, na verdade, grandes placas de barro, parecendo aqueles tijolos, não naquela telha, mas tijolos bem grandes, e ali eles gravavam nesses sinais chamados escritas cuneiforme, que foi a última a ser decifrada devido à complexidade dela. E ela foi trazida para a Mesopotâmia pelos sumérios. Os sumérios se misturaram com os acádios, e a mistura dos dois deu os caldeus, que aí já é história bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Portanto, começa aí a história bíblica, Gênesis 12. E a literatura que Abraão teve acesso em Ur dos Caldeus e que os caldeus tinham acesso foi uma literatura muito explorada pela Bíblia. Por exemplo, o dilúvio. Né? O dilúvio é uma história dos sumérios que depois passa para os caldeus e depois passa para a Bíblia judaica. A questão do paraíso, né? A flor da vida que está no paraíso da Mesopotâmia, que na verdade equivale à árvore da vida, a criação do homem e da mulher, tudo isto o autor bíblico do Gênesis 2 tirou do autor sumeriano da criação. Então, a Bíblia tem uma dívida enorme para com os sumérios, acádios e caldeus. Agora, para nós católicos, já falamos de Abraão, já falamos do nó, que é a questão de a Bíblia dizer Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, não. Há 20 gerações, segundo os pesquisadores e eruditos, de geração a Isaac. Então, Isaac não foi filho carnal de Abraão, há 20 gerações separando os dois. Foi filho espiritual, porque participavam de uma corrente meio secreta, que sabia que o mundo ia ser globalizado e um único rei governaria a Terra, e esse único rei teria que ser o reflexo do único Deus. Portanto, essa corrente monoteísta era um tipo de sociedade secreta que passava de um para outro, dependendo da importância dele. A Bíblia colheu dois nomes que são importantes, Abraão e Isaac, e depois um terceiro, Jacó, onde acontece o nó, porque Jacó se converte a Javé, e o Deus de Abraão e o Deus de Isaac é El Shaddai, portanto é El. E aí, naquele episódio da escada, que vai até o céu, nós apenas dissemos para vocês, né? Então Gênesis 28, Gênesis 28, já abri outra Bíblia ali para ficar mais fácil. Não, essa mesmo. Em Gênesis 28, é 28 ou 26? Deixa eu conferir aqui. Aqui nós estamos em Gênesis 14. Diz: Jacó deixou Bersabé e partiu para Harã, a terra dos arameus, onde o Deus era Javé. Chegou a certo lugar e resolveu passar a noite aí, porque o sol já se havia posto. Ora, o Deus de Jacó até aí é El Shaddai, como é o Deus de Isaac e como é o Deus de Abraão. Jacó pegou uma pedra do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu. Teve então um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Estou lendo Gênesis 28, capítulo 10.
Javé estava de pé no alto da escada e disse a Jacó: Eu sou Javé, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu eu entrego a você. E aí, terminando para Jacó levantou uma pedra, derramou óleo e chamou esse lugar de Betel. Aí aparece o nome de El novamente. A cidade antes se chamava Luza. E Jacó fez então este voto: Se Elohim, que é El no plural, estiver comigo e me proteger no caminho por onde eu for, se me der para comer a roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai com bens, então Javé será meu Deus. Ele aqui renuncia a El Shaddai e se converte a Javé. E esta pedra que ergui será como uma casa de Deus, e eu darei o dízimo de tudo. Então, faz sentido, embora Moisés diga no Êxodo, no livro do Êxodo, Moisés em 2 lugares diz que não se revelou nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó com o nome de Javé. Aqui nós vemos Êxodo 3 e diz: Moisés apacentava o rebanho, 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã e, portanto, adorador de Javé. Madianitas ou arameus tinham Javé como Deus. Levando o rebanho deserto adentro, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. De Deus aqui é de El. Chegou ao monte de El. Veja a mistureba. Ali apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aqui é Javé. Numa labareda de fogo no meio de uma sarça. Ele olhava e disse: Eis que a sarça arde sem se consumir. E então ele vai até o encontro da sarça e lá ele se aproximou e aí respondeu o anjo: Não te aproxime deste lugar, tira os calçados dos pés, porque o lugar onde estás é a terra santa. E acrescentou: Eu sou o Elohim do teu pai. Elohim é plural de El. O Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque e o Elohim de Jacó. Pai, aí no sentido, como eu disse, né, porque de Abraão para Moisés deve ter cerca de 20 gerações também. Então vocês veem que eles usavam a palavra pai apenas para aqueles homens notáveis que aceitassem a corrente monoteísta, que era uma conspiração para chegar ao globalismo. Moisés cobriu o rosto, temendo olhar para El. E Javé disse: Vi a aflição do meu povo no Egito, nas mãos dos egípcios. Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e vi também a opressão dos egípcios. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Deus: Eu estou lendo partes, pulando, que é para não ficar tão maçante. Eu estarei contigo, e eis a prova de que eu te mandei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, adorareis a El neste monte. El. E Moisés disse a El: Eis que eu me apresentarei aos filhos de Israel e lhes direi: O Elohim de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem como se chama, que lhes responderei. E El disse a Moisés: Eié, Axé, Eié. E acrescentou: Assim falarás aos filhos de Israel: Eié mandou-me a voz. E Deus acrescentou ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: Javé, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a voz. Este é o meu nome para a eternidade. Então, há uma mistura aqui incompreensível de El, Elohim, que é o mesmo El no plural, e Javé. Quem fez essa mistura, nós vamos esclarecer, mas hoje esse não é o assunto. No capítulo 6, 3, diz: Deus falou a Moisés, El, porque aqui a tradução eles fizeram uma conspiração para, quando eles escrevem Deus, é El, e quando eles escrevem o Senhor, é Javé, tá?
Isso é uma conspiração feita por todos os tradutores da Bíblia. Então, onde está escrito El, ou Elohim, ou Eloá, eles escrevem a palavra Deus. Se abrindo a Bíblia, a sua tradução da Bíblia, quando estiver escrito Deus, você já sabe que no original a palavra é El ou Elohim. E quando estiver o Senhor, é Javé. Todos seguem isso como se fosse uma conspiração para que a gente não perceba a diferença dos nomes, que a pergunta aqui é apenas um Deus com dois nomes ou são dois deuses? Fica a critério de vocês. Eu sou Javé. Eu mostrei-me a Abraão, a Isaac e a Jacó como o El Shaddai. Com o meu nome de Javé, porém, não me dei a conhecer a eles. Com eles celebrei também a minha aliança e dar-lhes a terra de Canaã. Então, não me dei a conhecer a eles, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, com o nome de Javé. Está aqui Êxodo 6 e já li algo equivalente em Êxodo 3. Mas como é possível se aqui em Gênesis 28, acabamos de ler para vocês, não vou ler de novo, né? Jacó, que era adorador de El Shaddai, tanto assim que a pedra que ele ergue, ele bota óleo e chama Betel, quer dizer, casa de El, Bet, em hebraico é casa, e El é El mesmo. E aqui ele se converte a Javé, dizendo, se você me der pão para comer, água para beber, roupa para vestir, me proteger dos meus inimigos e me der bens, eu, supõe-se, deixarei o Deus dos meus pais e passarei a prestar culto a você e lhe darei o dízimo de tudo. Está aqui no capítulo 28, já li para vocês, capítulo 28, de 1 em diante. De 1 em diante. Então, aí eu disse a vocês, agora vamos sair um pouquinho da Bíblia e vamos para os recursos extra-bíblicos. Por exemplo, dois especialistas que não são religiosos, são apenas exegetas crítico-literários. Eles aceitam aquela passagem que diz que Jacó se converteu a Javé como verdadeira, mas não aceitam a passagem de Moisés que diz que eu não me revelei a Jacó porque seria uma contradição. Um dos dois escritores mentiu, né? Se eu não me revelei a vossos pais, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, com o meu nome de Javé, então como é que em Gênesis 28, o homem que está na escada, falando com Jacó, diz, eu sou Javé. E como é que Jacó então diz a ele, se você me der tudo o que eu preciso, e se você me fizer próspero, eu deixarei o culto que eu presto a El Shaddai, que foi o Deus de Abraão e de Isaac, e passarei a prestar culto a você. Diz isso e imediatamente levanta uma pedra, feito esse pacto, bota óleo e chama ela de Bet-El, que quer dizer casa de El. São esses nós que nós teremos que aceitar, primeiro do que tudo, que está escrito, e desatar. Então, parece que o escritor, que nós temos a Bíblia, 4 mãozinhas mexeram. Então, o livro de Jota, que é o livro que esses dois autores aqui aceitam, eles concordam que a conversão de Jacó, de El Shaddai, para Javé é verdadeira, porque só isso explica que quando Jacó teve uma grande fome em Canaã e foi para o Egito a convite de José, ele já levava o Deus Javé como o Deus que ele adorava, porque metade da vida ele adorava El Shaddai e metade ele adorava Javé. Então, na ida para o Egito, ele já estava na metade da velhice, então ele levou o Deus Javé. E aí o povo todo que se reuniu lá em na terra de Goshen, no Egito, dada pelo faraó a José, então o Deus era Javé. E com o tempo, são 400 anos, o nome El Shaddai foi esquecido. Quando Moisés volta para libertar os escravos do Egito, ele diz, eu vim em nome de Javé, tudo bem, todo mundo acha normal, porque o Deus que eles conheciam era Javé. Agora nós temos que levar em conta o seguinte, Jacó,
na sua viagem, que a Bíblia descreve ali para Padam Aram, a terra dos arameus, vai para a casa de Labão, que era javista, ou seja, que adorava Javé, e fica lá 40 anos. E aí, será que não foi lá que aconteceu a conversão de Jacó a Javé? Durante esses 40 anos vivendo com o tio Labão, que era arameu, e todos os arameus adoravam Javé. E Moisés, quando fugiu do Egito, que foi para a terra de Madiã, ao encontro de Jetro, que o protegeu, o educou, né? E também nesses 40 anos, Jetro era madianita, arameu, e adorava Javé. Será que não foi Jetro quem passou para Moisés a doutrina de Javé? Isso é o nó que nós não temos como desatar, temos que admitir, e isso foi o vídeo passado. Estou aqui repetindo que é muito importante nós católicos sabermos, admitirmos e dizer, bom, uma coisa é certa, quando Jacó foi para o Egito, ele já levou o nome de Javé. Aí fica claro que Moisés, que não tinha Deus nenhum, era Osíris, Ísis, Horus, Sete, Néftis e etc., aí Jetro pode ter convertido ele a Javé e ele se tornou um adorador de Javé. De qualquer forma, monoteísta. É a corrente monoteísta. Agora, nós vamos dar uma saídazinha da vida de Abraão, ainda na Mesopotâmia. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, mas, segundo Sancuniaton, um sacerdote fenício, em um registro que ele deixou na cidade do Cairo, no escritório, encontrado pelo Dr. Langdon, assiriologista e perito em escrita cuneiforme, hebraica, em escritas antigas. Lá está escrito a lista dos reis e sumos sacerdotes dos sumérios, dos acádios e dos caldeus. E aí, na geração 11, quer dizer, geração 1 é o primeiro rei que ele conheceu, que ele pôde colocar. E ele vai geração 2, 3, 4, 5, até a geração 11. Na geração 11, ele diz, havia na Babilônia, portanto, na capital, não em Ur, que era uma cidade importante, mas, como aqui no Rio, nós temos a capital, que é o Rio de Janeiro, mas tem o Caxias, Nova Iguaçu, que são cidades importantes. Então, mas o que vai acontecer aqui, que o Dr. Langdon está lendo no escritório do Cairo, diz que havia um santuário monoteísta na Babilônia, que o sumo sacerdote se chamava Sidik, todos os eruditos aceitam que isso é Sadek, e que esse Sadek era ajudado por um outro sacerdote chamado Misak, que depois Sadek deixa Misak no sacerdócio desse templo monoteísta, e ele vai para a Palestina. 2.300 anos antes de Cristo, Abraão vai 1.900 anos antes de Cristo, então, como as datas antes de Cristo, quanto mais cresce, mais fica distante, então, 2.300 anos antes de Cristo é antes de Abraão, de 1.900. 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, quer dizer, mais ou menos na época de Sargão I. Então, esse Sidik, que é Sadek, ele migra também para a Canaã. E ele é conhecedor da mitologia mesopotâmica. E aqui nós temos 3 livros. Um já mostramos a vocês. A história começa na Suméria, de Samuel Noah Kramer. E nós temos aqui mais 2 livros. Um de Mircea Eliade, que é o mais importante para o nosso assunto. O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras. Eu tenho o livro original, mas tirei essa xerox para não manipular o livro original e assim não destruí-lo. O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, editora Mercúrio, tradução de Luiz Gomes, autor Mircea Eliade, o criador da cadeira de antropologia, religiões comparadas e mitologias comparadas. E aqui nós temos 2 escritores que também são literatura extra-bíblica,
Robert Graves, Rafael Patai, Los Mitos Hebreus, Aliança Editorial Madrid. Então, todos esses três autores se referem aos escritos dos sumérios, dos acádios e dos caldeus, sendo que os caldeus foi uma civilização que, baseada já no que antecedeu a eles chegaram a um grau de civilização que Babilônia era, na verdade, como a Nova York moderna. Então, aqui, a partir da página 74, Mircea Eliade nos dá histórias sobre a cosmogonia mesopotâmica, e o livro que ele nos dá tá pequenininho aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, Enuma Elish, que começa daquele jeito, olha. Quando no princípio ainda não tinha nome a terra firme abaixo, não tinha sido chamada pelo seu nome. É exatamente assim que a Bíblia começa no Gênesis 2. Não sei se vocês se lembram, mas é assim. Então, Gênesis 1 diz no princípio, e Gênesis 2 diz quando a terra não tinha ainda. Então, claro que o autor bíblico se baseou ali. Mas o importante é que no Enuma Elish existem vários romances. Ele é um grande épico. Ali aparece Rei Gilgamesh, e ali aparece uma história muito interessante, que é a descida de Istar aos infernos. Então, dentro da teologia sumeriana, a deusa Inanna vai ser depois chamada Astarte, e pelos caldeus, ou Istar. E aí, como ela era uma deusa muito poderosa, An, que é o pai dos deuses, tinha 3 filhos que constituíam o que nós chamaríamos a tríade superna, né? A trindade poderosa depois dele, Enlil, Enki e Ninuseg. 2 filhos homens e uma filha, Ninuseg, mulher. Mas aqui, embora não se coloque o nome de Istar, ou Inanna, mas ela era muito poderosa, porque ela era responsável pela fecundidade das florestas, dos rebanhos e dos homens. E crescer e procriar. Se não houver procriação, a humanidade morre. Então, o culto a ela era generalizado mesmo depois entre os judeus, principalmente entre os samaritanos. Então, o nome do livro, naquele capítulo, é Enuma Elish, quando no princípio, ou quando no alto, e dali nós vamos tirar e dizer para vocês aqui uma passagem muito interessante para nós cristãos católicos, que está traduzida pela Universidade de Oxford, mas que nós temos copiado na nossa biblioteca a tradução segundo a editora da Universidade Teosófica 2002. Editora da Universidade Teosófica 2002, está em inglês, mas o inglês não tem problema para mim, eu leio com a mesma facilidade que o português. E então, resumindo a história para vocês, que é muito interessante, diz que em determinado momento Istar, ou Inanna, percebendo que a devoção por ela era muito grande, e a devoção pela irmã dela chamada Ereshkigal, que era a deusa dos infernos, era muito menor, ela decide descer aos infernos e não ser somente a deusa da terra, da fecundidade dos rebanhos, da fecundidade das florestas, da fecundidade dos homens, e tomar o trono de Ereshkigal. Então ela desce aos infernos. Só que Ereshkigal tinha colocado um guardião em cada portal. Eram 9 portais. E cada veste de Istar dava a ela um poder. E aí os guardiões obrigam ela a tirar uma veste em cada portal. De modo que quando ela chega diante de Ereshkigal, ela está nua, ou seja, sem nenhum poder. Mas mesmo assim, ela ousa dizer a Ereshkigal que levante-se do trono, que ela vai sentar. Ereshkigal levanta-se, ela senta no trono e Ereshkigal manda vários demônios matarem-na, porque ela está sem poder nenhum, ela se tornou uma simples mortal. Os demônios a matam. E aí, um dos servos dela, chamado Nishubur, ela tinha deixado com ele o recado: se eu não voltar em 3 dias, manda me procurar.
Então ela não volta, e Nishubur então diz a An: olha, Ishtar não voltou. E ele é Enlil, que é um dos deuses poderosos da tríade superna, em que Enlil, e Ninu segue, Enlil diz: meu pai, o mundo não pode ficar sem estar, porque aí não vai haver procriação, os homens que nós criamos para fazer o trabalho em nosso lugar vão morrer, as plantas vão morrer, a terra vai virar um deserto e nós teremos deuses de quê ou de quem? Do deserto. Então, por favor, manda que alguma coisa seja feita. An chama Enki, que é o deus sábio, o deus da magia, o deus que é mais ou menos como Javé, é capaz de fazer, é ele depois que se torna Javé, viu? Enki depois se tornará Javé, porque um dos nomes dele, Iá, vai ser a inicial de Iavé, ou Iavá. Então, An diz a Enki, faça alguma coisa. E o que é que ele faz? Ele faz 2 androides, portanto, que não podem morrer, porque não são humanos, e dá a eles uma cestinha toda lacrada, a cada um deles. Eles entram pelos 9 portais do inferno e como eles são robôs, então os demônios dos 9 portais não podem matá-los, não podem danificá-los, eles chegam até os infernos. Ereshkigal não pode fazer nada também contra eles, eles são imortais, eles são androides, e eles pegam o cadáver de Inanna, prestem bastante atenção, o Ishtar, colocam no chão e cada um abre o pacote que Enki lhe entregou, e no pacote de um tem a água da vida, e o outro pacote tem o pão da vida. E eles abrem a boca de Inanna, ou Ishtar, e fazem com que a garganta dela abaixo, o pão da vida, entre e a água da vida, o que nós chamamos a água da salvação, entre e ela ressuscita. Olha só, a água da vida e o pão da vida, né? Quer dizer, o pão da vida e a água da salvação, e ela ressuscita. É a primeira narrativa sobre ressurreição do mundo. Não há um livro antigo, mais antigo do que o Enuma Elish. É o mais antigo porque os sumérios trouxeram a escrita para a Mesopotâmia, nem os hindus, nem os egípcios, nem os chineses, nenhuma civilização conhecia a escrita. Então, este é o épico mais antigo, o livro mais antigo. E, portanto, neste romance se fala da ressurreição. Diz claramente, a palavra é, e Inanna ressuscitou. Ressuscitou por quê? Porque ela comeu o pão da vida e a água da salvação. Agora vamos dar um salto, a história de Inanna não nos interessa mais, nos interessa apenas isso. Então, o livro mais antigo do mundo, o primeiro livro escrito, traz, portanto, a ressurreição e não a reencarnação, nem qualquer outro processo. E para que a pessoa tenha vida e vida eterna, mesmo ela morta, se ela comer o pão da vida e tomar a água da salvação, ela ressuscita e viverá para sempre. É o que vai acontecer com Inanna. Aí vamos pular para o santuário mesopotâmico de El, que algumas vezes na Mesopotâmia ele era chamado também de Shamash, mas era o mesmo deus El. Era o deus que os sacerdotes Sidik e Misak adoravam. E eles, ao contrário de Abraão, que recebeu o chamado de El Shaddai, mas continuou sacrificando bezerros, carneiros, parou de sacrificar seres humanos, porque os mesopotâmios adoravam matar criancinhas. Todas as vezes que a mãe não queria o filho, paria o filho, entregava ao sacerdote e ele jogava na barriga de Baal, que era um forno aceso, ou nas mãos dele, ele tinha um mecanismo que ele fazia esse movimento com as mãos e a criança deslizava. E uma vez por ano, 6 rapazes virgens e 6 moças virgens eram sacrificadas, sendo queimadas no forno de Baal. Então, El Shaddai se apresenta a Abraão, está no Gênesis, e depois aparece Javé, e depois aparece Javé Elohim,
e é uma mistureba, e vamos justamente explicar por que essa mistureba. E então, o Deus de Sidic era El Elyon e de Misac. Então, Sidic deixa o santuário, né, ao cargo de Misac, e ele vai para Palestina, exatamente para o mesmo lugar que Abraão vai. E chega lá muito antes de Abraão, porque isso é no ano 2300. Ele chega lá antes de Abraão. E quando ele chega lá, ele se estabelece em um monte chamado Monte Sião, onde ele manda construir um palácio. Ele é muito rico e manda construir uma fortaleza no pé do Monte Sião chamada Jebus, e eles se intitulam Jebusitas, e ele passa a assumir o nome aramaico Sadek, que quer dizer justo. Então, Sidic é Sadek. E ele faz parte da tradição monoteísta e continua oferecendo, muda um pouquinho, pão e vinho. O culto, portanto, do Sadek, né, no santuário do Monte Sião, monoteísta, os chamados reis sacerdotes, é pão e vinho. O pão da vida e o cálice da salvação. Olha que coisa fantástica, né? O relato de Inanna, lá pelo ano 6.000, 5.000 a.C., agora, no ano 2300, 2200, há uma continuidade perfeita. Os cristãos têm que saber isto. Então, a nossa missa tem origens aí. Lá com Inanna, o pão da vida e a água da salvação, depois o sacerdote Sidic, de um santuário monoteísta da Babilônia, que se muda, que migra para o Monte Sião, que lá constrói um palácio e um templo, ele e a família, e ele passa a adotar como Sidic como sendo um título, ele e os descendentes dele, e passa a fazer como culto uma oblação de pão e vinho. E nós vemos isto quando Abraão se encontra com ele na Bíblia, Gênesis, o encontro de Abraão com Melquisedeque está em Gênesis 14, 11. Tendo voltado da derrota de Codar-Laomer e dos seus reis aliados, foi ao encontro o rei de Sodoma no Vale de Save, ou seja, o Vale dos Reis. E Melquisedeque, aqui nós íamos dizendo que o sumo sacerdote do santuário monoteísta da Babilônia, que adorava El, chamado Sidic, Sadek, ele acrescenta o nome Malek, que quer dizer rei, rei de Salém, que quer dizer Shalom, paz, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão por El Elyon, Senhor do céu e da terra. Bendito seja El Elyon, que pôs os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, isso aqui por volta do ano 1900, um pouco menos talvez, o encontro que a Bíblia mostra de Abraão com Melquisedeque, que separado é Malek Sadek. Sadek passa a ser usado como um título, toda a dinastia vai se chamar Sadek, mais tarde vai ter uma pequena adaptação para Sadoc, que é a mesma coisa, e eles vão usar o prenome Malaquias, Malek, que vem de rei, e Adonias, que vem de Adonai. Isso vai ser importante porque um salmo de Davi fala de Adonias, a entronização de Adonias. Vamos mostrar para vocês. Então, existem 2 salmos na Bíblia que falam dos Sadek, o Salmo 2 e o Salmo 110. Davi compôs para entronizar um membro da família dos Sadek, chamado Adonias. Mas, então a Bíblia registra ali o encontro de Abraão com um
sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vai ser o nome da ordem, que mais tarde Davi vai compor o Salmo 110, onde Deus diz: eu jurei por mim mesmo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso vai se referir a Jesus. Então, o sacerdócio de Jesus está ligado a todos esses fatos, porque na última ceia, o que é que ele faz? Ele pega o cálice de vinho, ele pega um pão e repete a ação de Melquisedeque ali com Abraão. A oblação de pão e vinho em nome de El Elyon ou El Shaddai, ou seja, El. É o Deus que Jesus, do alto da cruz, diz: meu El, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. A ligação é perfeita. E nós temos, então, dados extras bíblicos que comprovam isto. Isso é que é interessante. Então, primeiro, o Dr. Langdon encontra um escritório no Cairo, e esse escritório tinha sido doado ao sumo sacerdote Onias IV, porque vai haver uma guerra entre os judeus e os sírios começam vencendo e pegam o sumo sacerdote, que era um personagem importante para a guerra, porque ele abençoava os soldados, e sequestra ele e manda ele para Dafne, no exílio. E lá o assassina, ele é morto. O irmão dele, Onias IV, ele é morto sem deixar descendentes. Onias IV foge para o Egito e Alexandre Balas, então sacerdote e rei do Egito, que fazia parte também da conspiração monoteísta, acolhe Onias IV, o último descendente consanguíneo da ordem de Melquisedeque, e o coloca na cidade de Elefantina, no Egito, com uma pensão anual que era suficiente para ele fazer o que ele quisesse, e além disso, doa para ele um escritório no Cairo, que era um lugar onde ficava fácil para ele se corresponder com os membros da ordem de Melquisedeque, que adotavam vários nomes. Por exemplo, no próprio Egito, eles chamavam-se nazireus ou assideus. E na Síria, eles chamavam-se essênios. E no deserto da Judéia também essênios. Então, assideus, nazireus e essênios, então, são os nomes de determinados grupos que, na verdade, escondiam o verdadeiro nome, pois eles eram da ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal que a carta aos Hebreus vai dizer que é mais importante do que a ordem descendente de Abraão, que é a ordem dos levitas. E aqui, no comentário, o padre Frederico Dattler, que não tem vergonha de dizer quais são os problemas da Bíblia, ele diz aqui, veja um detalhe, a ordem de Melquisedeque começa só com o povo jebuseu. Depois ela vai se estendendo, porque eles tinham uma intenção proselitista, ou seja, de tornar todos ali da Palestina membros da ordem, porque eles sabiam que o Messias viria e que o Messias seria da ordem de Melquisedeque, como estava profetizado por Davi no Salmo 110. Então, o padre Frederico Dattler parece que, ignorando esses fatos, diz o seguinte: em Juízes 17 e 18, livro dos Juízes, olha, Moisés faz a síntese da legislação e da organização hebraica, depois ele manda Josué invadir a terra de Canaã, Josué invade, sobe a montanha de Jebus e encontra lá Adonisadeque, que é Adonias Sadeque. Ali não Melquisedeque, mas Adonisadeque. E ele, para provar a sua vitória sobre os jebuseus, ele corta os dedos dos pés, os artelhos, do rei Adonisadeque, isso mais ou menos por volta de 1200 a.C., então,
a atitude do povo hebreu que chega comandado por Moisés é completamente hostil à ordem de Melquisedeque, mas depois isso vai mudar com Davi, porque Davi é no ano 1000. Josué no ano 1200 aproximadamente, e Moisés no ano 1350. Então Josué faz essa barbaridade. Sobe o Monte Jebus, o Monte Sião, e invade o palácio e o templo da ordem de Melquisedeque. O rei da época que estava sentado no trono se chama Adonisadeque, quer dizer Adonias Sadeque, e corta os dedos dos pés, os artelhos. A ordem de Melquisedeque, eles vão usar a palavra Sadeque como título e vão alternar com o nome Malaquias, Malek, e Adonias, Senhor. Adonis Sadeque ou Malek Sadeque. Será essa alternativa, um e outro. Nós temos um pergaminho da ordem de Qumran, Kirbet Qumran, que foi encontrado nas ruínas de Qumran, onde está a lenda de Melquisedeque. Eu tenho na minha biblioteca e tem 100 páginas aproximadamente, e ali eu vou depois, no próximo vídeo, fazer um resumo para vocês, porque a fala, o narrador é Abraão contando a história de Melquisedeque, segundo Melquisedeque contou para ele. Então, vamos continuar aqui. Juízes, depois de Josué. Então, depois que Josué conquista Canaã e divide, então entram os juízes, entre os quais está Sansão, né? E 17 e 18 é narrado um acontecimento curioso que prova sobejamente com que facilidade se criavam sacerdotes da ordem de Melquisedeque, porque a ordem de Levi era exclusiva, tinha que pertencer à tribo de Levi. Um certo Micá, da tribo de Efraim, resolveu fabricar um ídolo em honra de Javé. O sacerdote aqui é Javé. Passando daí em diante a possuir em sua residência um Bet Elohim, ou seja, um templo, casa de El. Então aqui está misturado já, como nós já vimos, ora é Javé, ora é El. Mas aqui esse Micá é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, portanto, porque ele é da tribo de Efraim, e o efraimita não é levita, então ele não podia se tornar sacerdote segundo os levitas, segundo a ordem de Arão. Mas aqui diz que ele era sacerdote porque, tanto assim que ele faz uma imagem daquilo que ele acha que seria Javé e coloca num santuário da casa dele e chama a essa parte onde está o ídolo de Betel, casa de El. Chegando-lhe em casa um jovem levita da tribo de Judá, esse é levita da tribo de Judá é brincadeira, porque também a tribo de Judá, como a tribo de Efraim, não podiam ser levitas. Então o Micá da tribo de Efraim é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e aqui esse jovem levita, sacerdote, da tribo de Judá não pode ser levita, portanto, porque não é da tribo de Levi. Né? João Batista vai pertencer às duas linhagens. Ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é um Rabi Sadeque, e ele é de fato um levita, porque ele é da tribo de Levi. Natural de Belém, Micá acolheu de braços abertos, declarando em seguida seu pai e sacerdote. Quer dizer, reconhece nesse sacerdote superioridade a ele. Destinou-lhe anualmente 10 ciclos de prata, juntamente com roupas e mantimentos. Feito de tal maneira o contrato, Micá encheu-lhe a mão, quer dizer, fez um ritual onde ele passa a ser o sumo sacerdote daquele pequeno templo ali feito, o que vem a dizer que o consagrou sacerdote de Javé, certo de ter alcançado isto com a bênção de Javé para a sua casa. Ou seja, Micá é sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele é efraimita, não pode ser levita, e esse aqui, que a Bíblia diz que levita, é da tribo de Judá, da mesma tribo de Davi, então não poderia também ser levita, é sacerdote, mas é da ordem de Melquisedeque. E o dono da casa acha que ele tem mais sabedoria, mais conhecimento do que ele, e o coloca acima de si mesmo, e o sustenta.
e o declara sumo sacerdote. Algum tempo depois, passam por ali os homens da tribo de Dan, os danitas, em busca de habitações. Sequestram sem mais nem menos o sacerdote e o ídolo, quer dizer, o sumo sacerdote, conduzindo tudo para Laís, no extremo norte. Tendo falecido o sacerdote de Belém, os danitas fazem com que lhe suceda um tal Jonatas da linhagem de Gerson. Então, aqui Gerson, filho de Moisés, era levita. Então, aqui eles fazem com que o sumo sacerdote de Judá, que eles sequestram, seja sucedido por um membro da linhagem de Gerson, portanto, de Levi, porque Gerson é filho de Moisés e Moisés é levita. Os descendentes dele ocuparam o cargo sagrado que tinha sido oficializado pelo rei Jeroboão, quer dizer, Jeroboão vai oficializar esse clã sacerdotal, Davi também. Davi vai pegar vários clãs sacerdotais, entre eles os danitas e a ordem de Melquisedeque, Sadoc. E ele vai até o cativeiro, isto é, até a invasão de Teglat-Falasar, ou seja, ele é morto quando o rei de Assur, Teglat-Falasar, invade o reino do norte, o reino de Israel, mata ele. Então, veja, o padre Frederico Dattler parece que não sabe do que está falando, porque ele não conhece a ordem secreta de Melquisedeque. Então, ele está dizendo que tudo isso é uma bagunça, que antes de Davi organizar o sacerdócio era uma bagunça, e aí, então, um efraimita é sacerdote, um descendente de Judá é sacerdote, e depois, aí sim, encontra um descendente de Gerson, que era filho de Moisés, levita, e colocam ele no lugar de sacerdote, e esse sacerdócio depois vai ser aceito por Davi, por Jeroboão, e vai continuar a linhagem, e isso será feito no próximo capítulo, quando nós nos aprofundaremos. Então já ficamos aqui com várias fontes extra-bíblicas, fontes bíblicas que mostram que a ordem de Melquisedeque é muito antiga e ela tem início com um ritual que acontece lá pelo ano 5.000 ou 6.000 a.C., na Mesopotâmia, que é reanimar um cadáver com o pão da vida e água da salvação, e era esse o ritual da oblação que fazia o sacerdote do templo monoteísta da Mesopotâmia, segundo o Dr. Langdon, e o documento do Cairo, que vai ser descoberto também por outro sábio, né? O próprio professor Dattler aqui diz que tem várias fontes que descobrem esse documento do Cairo e que ele não sabe exatamente se deve dar os documentos de Qumran aceitam isto, mas aqui nós teremos um outro sábio que vai encontrar talvez o mesmo documento, talvez mais documento. Em 1896, o livro é a Carta aos Hebreus, do Dattler, página 30. Então, em 1896, Salomon Schechter descobriu no depósito da sinagoga do Cairo, provavelmente a mesma do professor Langdon, um documento misterioso que ele editou em 1910, sob o título misterioso também Fragmentos dos Trabalhos Sadoquitas, atualmente chamado de Documento Sadoquita ou do Documento de Damasco, ou ainda Documento do Cairo. Uma comunidade muito bem organizada e liberada pelo Rabi Sadek, aqui não sabemos se é Onias IV, que tinha ido para o Egito e aqui recebido esse
esse escritório no Cairo, vive exilada no país de Damasco, onde aguarda pacientemente o advento do supremo mestre da justiça, Rabi Sadek, que seria o Messias, no fim dos dias, para restabelecer o culto legítimo do sacerdócio de Melquisedeque, a ser celebrado pelos filhos de Sadoc, sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Então, além do Salomon Schechter, nós temos o doutor professor Langdon. Então, nós temos dois autores extra-bíblicos que descobriram, né, o escritório onde Onias IV, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, escrevia para dar ordens e organizar os assideus, os nazireus e os essênios, que eram todos eles ramos da ordem de Melquisedeque. Aí vocês agora pensem a respeito de quão longa é a linhagem da ordem sacerdotal de Jesus e como ele sabia dessas coisas, porque ele ofereceu pão e vinho e mandou que se fizesse isso para atualizar a sua paixão e morte. Um dado que acho que todo cristão deve saber, principalmente os cristãos católicos. Então, continuaremos mais tarde, no próximo vídeo, né, a partir daí. A ordem de Melquisedeque, portanto, tem respaldo bíblico e extra-bíblico, mas é um mistério. Os cristãos não têm conhecimento dela. Até a próxima, deem seu like, né? Inscrevam-se no canal para nos dar uma força e façam seu comentário se assim quiserem. Até o próximo vídeo.